Boa noite, gente. Nós vamos dar início agora ao nosso último dia de evento. Quero desejar que todos sejam muito bem-vindos e que hoje seja um dia muito proveitoso para todos. Agora eu quero apresentar para vocês a nossa primeira palestrante. Vai falar sobre o calendário de vacinação dos idosos. Doutora Joana Camila, seja bem-vinda, doutora Joana. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Doutora Joana tem residência em Clínica Médica pelo Hospital da Restauração de Recife, tem residência médica em Geriatria pelo Real Hospital Português de Pernambuco, pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto Paliar, é geriatra do Hospital Alcides Carneiro e professora de saúde do idoso na Unifacisa. Passo a palavra agora para a senhora. Boa palestra a todos. Tchau. Boa noite, né? Obrigado pelas boas-vindas. Queria agradecer também o convite para a participação do evento. Para mim, falar de geriatria, falar de idoso, é uma alegria, né? Muito bom compartilhar da área, né? Dos conhecimentos. Para mim, falar de idoso, falar do cuidado do idoso com excelência, com amor, né, é uma missão, né, geriatria é uma área que ainda é pouco conhecida, né, e às vezes mal conhecida, então sempre que existe essa oportunidade, é uma missão, chega a ser uma missão poder falar de geriatria, né, e ter satisfação em participar desses momentos. Eu queria falar um pouquinho de algumas particularidades do que eu vou falar, né? Eu vou falar sobre vacinação no calendário do idoso, vacinas que são indicadas para o idoso. Gostaria de dizer que tudo que eu vou falar diz respeito ao idoso, né? Muitas das vacinas são usadas por outras faixas etárias, criança, adulto, mas a gente sabe que existem particularidades a depender do público, então as informações são voltadas para o idoso, tá certo? Vou espelhar os slides da aula, só um minutinho, voltando aqui. Se tiver algum problema, gostaria que alguém avisasse, mas acredito que está tudo direitinho. Está aparecendo? Tá sim, doutora Joana. Vamos lá. Se tiver algum problema quando eu for passar os slides, gostaria que alguém avisasse, né? Então, vacinação nos idosos. Uma coisa que sempre é importante a gente ponderar quando se fala em qualquer intervenção no idoso é os objetivos desse cuidado, né? O objetivo prioritário da geriatria não é só dar anos de vida, né? Mas, sobretudo, anos com qualidade de vida, né? A gente sabe que as doenças infecciosas estão aí na terceira causa de mortalidade, né? Perdendo pelas doenças cardiovasculares, doenças oncológicas, além de serem doenças que vão despertar risco, né? Vão levar risco de vida, né? Trazem muitas vezes complicações, prejuízo, repercussões na vida desse idoso, que muitas vezes já tem muitas comorbidades. Então, o nosso objetivo da aula hoje, prioritariamente, é despertar a importância da vacinação em idosos, né? O calendário vacinal é algo, né, popularmente muito conhecido em crianças, muito, graças a Deus, respeitado e seguido, mas ainda é negligenciado no público dos idosos, né? Tanto porque a comunidade, a população, às vezes, desconhece essa importância, como também pelos próprios profissionais de saúde, que muitas vezes, digamos assim, deixam passar, né? De cobrar do paciente, de orientar, de recomendar essa medida. Está aparecendo um slide
vacinação idosa, apresentação pessoal, geriatria, objetivos, importância do tema, ou está no primeiro slide ainda? Está no slide que a senhora acabou de falar, doutora Joana. Então, está tudo certinho. E agora está no slide de síndromes geriátricas, não é isso? Isso. Tentando contextualizar um pouquinho da importância, né, da vacinação em idosos, eu gostaria de falar um pouquinho rapidamente sobre as síndromes geriátricas, né? Nosso objetivo no cuidado do idoso é promover qualidade de vida, e qualidade de vida em idosos está diretamente relacionada à independência, à capacidade de ter sua autonomia, seu poder de decisão, de ir e vir, né? E muitas vezes o que leva à limitação disso são as síndromes geriátricas, que são conceitos que ainda precisam ser divulgados, conhecidos. Infelizmente, geriatria, saúde do idoso, ainda não é obrigatório na grade curricular, né, de medicina e de outros cursos da área de saúde. Existe um projeto de lei para ser, mas ainda não é. Então, infelizmente, ainda se formam médicos, profissionais de saúde que não tiveram essa formação básica do cuidado do idoso, né? E aqui eu quero abrir um parênteses e parabenizar a instituição por ter já desde a sua fundação essa disciplina, por estimular, né, por ter alunos aí empenhados, né, atuantes, engajados em ligas, que são, com certeza, divulgadores do conhecimento, né, do cuidado do idoso. Então, falando um pouquinho das síndromes geriátricas, são 7, né, os 7 Zs, os chamados 7 gigantes da geriatria. E queria fazer uma correlação com por que a vacina é importante, né? A gente sabe que as síndromes geriátricas são 7, incapacidade cognitiva, incapacidade comunicativa, instabilidade postural, incontinência urinária, iatrogenia, imobilidade e insuficiência familiar. Com certeza, em algum momento, as doenças preveníveis, né, pela vacinação, pelas vacinas que a gente vai falar, em algum momento, em algum grau, vão levar a alguma dessas incapacidades, desses dias da geriatria. Então, é um motivo pelo qual a vacinação é tão importante. Para a gente seguir, assim, o entendimento da importância, a dimensão da importância da vacinação em idosos, 2 conceitos são fundamentais, né, que é a imunossenescência e a homeostenose. Imunossenescência são as mudanças que ocorrem no sistema imunológico com envelhecimento normal. Então, mesmo aquele indivíduo que teve um envelhecimento, digamos assim, totalmente fisiológico, sem comorbidades, sem patologias, que chegou aí aos 60, 78 anos, sem doenças, né, que foram agregadas, que poderiam ter sido agregadas ao longo do envelhecimento e não foram. Mesmo esse indivíduo aí que você imagine o mais saudável possível, ele passa pela imunossenescência. Ou seja, o sistema imunológico dele envelhece e tem uma predisposição a adquirir mais doenças, né? A maior predisposição a infecções, a malignidades e a doenças autoimunes. Homeostenose é a diminuição da capacidade de um organismo ao desempenho das suas funções fisiológicas. E isso também é inerente ao envelhecimento normal, né? Então, assim, mais um motivo pelo qual a vacina é importante, né? Aquela velha frase, né, popular, melhor prevenir do que remediar. Então, se eu tenho um sistema imunológico que está fragilizado pelo envelhecimento, se eu tenho uma reserva orgânica diminuída em superar insultos como processos infecciosos, então é melhor eu prevenir. E não existe uma forma melhor de prevenção do que a vacina, né? Aqui é só para vocês entenderem um pouco, né, da homeostenose. Na medida que a gente envelhece, a reserva orgânica, né, do nosso corpo, de superar, de contornar, de reverter insultos, ela vai diminuindo, né?
Então, que no adulto, uma injúria, um estresse, um exemplo bem simples, um adulto, um jovem sofre uma queda, na mesma hora de se levanta e está tudo bem, né? No idoso não, ele pode ter fratura, distensão, e aí vem várias consequências, dor, pode ter, e assim vai, toda uma cascata de eventos que pode ser secundária a isso. Então, se a gente tem um recurso, né, que a gente pode lançar a mão para ajudar o organismo a se fortalecer e evitar eventos que possam culminar em hospitalização, em morte, em perda funcional, por que não? Por que não valorizar, divulgar, reforçar junto aos pacientes tudo isso, né? Promover a saúde preventiva. A melhor medicina é a preventiva, né? E muitas vezes o nosso cuidado está só no curativo, no tratar doenças, mas o orientar, a promoção, a prevenção de saúde é algo tão ou mais importante, né? Sobre as vacinas para idosos, né, a gente tem vacinas para prevenir gripe, pneumonia, tétano, né, difteria, herpes zoster, hepatite A, B, e a gente vai falar um pouquinho indicações específicas de outras vacinas, como tríplice viral e febre amarela. Falando um pouquinho da gripe, da influenza, né, uma doença aguda das vias respiratórias, endêmica na nossa região, né, principalmente de maio a outubro, né, os idosos, eles são os mais vulneráveis a essa infecção. Por que são os mais vulneráveis? Porque são nos idosos que a gripe e a influenza complica mais, leva mais repercussões, né, tem estudo que já, né, verificou de todas as mortes por influenza, 90% desses pacientes eram idosos. No geral, a vacina indicada para todos os idosos e contactuante desses idosos, né, existe ela na apresentação trivalente, né, com proteção para três cepas, e existe ela tetravalente. A trivalente é a disponível no SUS, né, e a tetravalente disponível em meio particular, né, em clínicas particulares. É constituída de vírus inativado e fragmentos. Sua administração pode ser concomitante com outras vacinas. A eficácia, né, é bem variável. A gente sabe que o vírus da gripe, ele sofre muita mutação, por isso que existe a cada ano reforço, a produção de novas vacinas, de acordo com novas cepas que foram surgindo, mas se sabe que quanto mais você vacina, né, mais a resposta se torna favorável. De uma forma geral, a vacina reduz em 60% a infecção, reduz também formas graves da doença, hospitalização e morte. É uma vacina bem tolerada, segura, né? Tem efeitos adversos leves, né? Efeitos locais, como dor, edema, eritema, que geralmente são autolimitados, não duram mais de 48 horas. Se surgimento de sintomas sistêmicos, também são leves e transitórios, como febre, mialgia e mal-estar. No geral, só se adia a vacina se realmente o paciente tiver com a doença febril aguda, moderada, grave, se for um contexto de trombocitopenia ou coagulopatia, orienta-se evitar intramuscular. Contraindicações, né? Reações anafiláticas a uma vacina prévia, né, da gripe, ou uma alergia grave ao ovo de galinha e seus derivados, ou algum componente da vacina, como antibiótico, neomicina e polimixina, né? E para aqueles pacientes que desenvolveram síndrome de Guillain-Barré no intervalo de 6 meses após a imunização. Eu coloquei esse slide porque no dia a dia da gente, infelizmente, ainda existe resistência por parte dos idosos a tomar vacinas, né? Muitas vezes a gente vai perguntar, e as vacinas? Nunca tomei.
nem passe que eu não tomo, né? Eles dizem assim. E é muito importante a nossa postura de acolher essas dúvidas, esses medos, entender por que o idoso tem essa resistência, muitas vezes está associado a mitos, né? A informações equivocadas que foram por ele recebidos ao longo da vida. Outros dizem assim, respeite sua opinião, doutora, mas não tomo não, né? Qual é a minha postura diante de um idoso que tem resistência? É orientar, na próxima consulta eu oriento de novo, na terceira, quarta, sempre fico orientando, né? Realização da educação, orientação, né? Acho que esse é o caminho. Às vezes o paciente diz, doutora, eu tomei uma vez e a gripe foi forte, veio mais forte, né? Qual é a explicação que a gente geralmente dá ao idoso? A vacina, infelizmente, não vai prevenir 100% das gripes, né? Porque existem muitos sorotipos e muitas vezes aquela infecção foi pelo sorotipo que não estava incluído no arsenal ali da vacina, né? Então, provavelmente foi algo paralelo. O idoso tomou uma vacina e contraiu o vírus da gripe. Outro vírus, né? Então, não foi a vacina que causou a gripe, né? Então, foi uma coincidência. Outra situação que às vezes eu digo, eu ouvi dizer uma pessoa que tomou e teve uma complicação no sistema nervoso, né? No caso, a síndrome de Guillain-Barré, que a gente sabe que pode acontecer. Mas é um evento tão raro que não vem digamos assim, a trazer qualquer dúvida do benefício da vacina, né? Porque a ocorrência da gripe, da infecção, todas as suas repercussões não tem dimensão do quanto isso é maior do que um evento raro como esse, uma síndrome de Guillain-Barré. Falando um pouquinho agora de outra infecção, né, para a gente explicar outra vacina, as infecções causadas pelo pneumococo, né, o Streptococcus pneumoniae, né? A grande preocupação da infecção por essa bactéria é a doença invasiva, né? A doença pneumocócica invasiva. É quando o vírus invade meios que normalmente seriam estéreis, como o sangue, dando a bacteremia, né, o líquido pleural e o líquor, por exemplo, causando a meningite. Que em idosos, a meningite por pneumococcus chega a ter uma letalidade de 80%, né? E principalmente aqueles idosos com doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, doença renal crônica, DPOC, são ainda os mais vulneráveis a desfechos desfavoráveis. A vacina antipneumocócica, ela é eficaz, né, na prevenção da doença pneumocócica invasiva e também previne não só a forma invasiva, mas a forma comum, a pneumonia bacteriana da comunidade também. Houve um estudo com 85 mil pacientes, onde se verificou uma eficácia de 75% para a prevenção de formas graves e 45% para a prevenção de pneumonia. A vacina antipneumocócica, ela contém a maioria dos sorotipos, né? Também tem efeitos adversos leves, pode ser administrada concomitante com outras vacinas. Infelizmente, não faz parte do calendário nacional de imunização para idosos, né? Ela é liberada pelo SUS através do CRIE, do Centro de Imunológicos Especiais, no caso, a VPP-23. E para que você consiga essa liberação pelo CRIE, você tem que fazer uma justificativa e incluir o idoso em alguma dessas indicações, que é diabetes, cardiopatia, pneumopatia, nefropatia, hepatopatia, doenças neurológicas crônicas incapacitantes, imunossupressão por câncer ou medicamentos, HIV, asplenia e doenças correlacionadas e transplantados. Se a gente for ver, a maioria dos idosos vai conseguir essa indicação aí
por alguma, né? Muitos idosos são diabéticos, muitos idosos são hipertensos e tem uma cardiopatia concomitante, tem uma doença pulmonar, tem uma doença renal crônica, tem algum transtorno neurológico, uma demência. Então, assim, no meu dia a dia de atendimento ambulatorial do idoso do SUS, eu recomendo, sempre oriento para todos, né? Façam a justificativa, falando de todas as comorbidades e encaminho para essa vacinação. Existem 2 tipos de vacina antipneumocócica, que é a VPP-23, né, a polissacarídica 23, que se encontra em 23 sorotipos, e a 13, né? Infelizmente, pelo SUS, via CRIE, só é liberado a 23. Existem alguns esquemas possíveis para recomendar essa vacina, né? O básico seria o quê? Você começar pela 13, né? Com 6 a 12 meses depois, o idoso vacinaria com a 23 e após 5 anos receberia uma segunda dose. Mas vamos supor que o paciente não fez a 13, porque infelizmente só tem em clínica particular e conseguiu a 23, né? E daqui a pouco chegou para você, doutor, eu fiz a 23 e melhorou a condição, eu quero fazer a 13, eu posso? Pode fazer. 1 ano após a 23, pode fazer a 13. E 5 anos após a primeira dose da 23, faz a segunda, né? Dose da 23. Vamos supor que o paciente fez a 23, passou 5 anos, repetiu de novo a 23. Pode sim ainda fazer a 13. Espera um intervalo de 1 ano e faz a 13 e a terceira dose da 23, se a sua segunda dose foi aplicada antes dos 65 anos. Pode fazer ainda a terceira aplicação. Falando de outra doença, né? O herpes zoster, a infecção causada pelo vírus da varicela zoster. Existem 2 formas de apresentação da doença por esse vírus. Primeiro, a infecção primária, onde o vírus vai causar varicela, também chamada de catapora, né? Que é um processo que vai resolver, né? Se resolve, só que o vírus, ele fica latente, né? Nos gânglios nervosos sensitivos, e fica latente aí anos e anos. E após um tempo, né? Esse vírus pode sofrer uma reativação, e nessa reativação, ele vai se apresentar na forma clínica, que é o herpes zoster. É de suma importância a gente ter consciência, né, dessa doença e informar os idosos que existe essa vacina para proteger, porque é algo prevalente, né? Estima-se que 1 em cada 3 idosos vão desenvolver o herpes zoster no decorrer da vida. A idade avançada é o principal fator de risco. Isso não é à toa, né? Porque com o envelhecimento diminui a imunidade celular específica para o vírus da varicela, e isso é ainda maior nos indivíduos acima de 70 anos. O quadro clínico é como uma erupção cutânea, vesicular e eritematosa, unilateral, dolorosa e na distribuição de um dermátomo. Pode dar, inclusive, dor, né, por neurite, sem lesão cutânea. A complicação mais comum é a neuralgia pós-herpética, né, que é algo que agrega muito prejuízo ao idoso, porque é uma dor muitas vezes incapacitante, que leva a prejuízo funcional, a dependência, a necessidade de várias medicações analgésicas, medicações de uso contínuo. Então, é algo que realmente tem repercussão. Pode ter outras complicações, como encefalite, necrose retiniana, risco aumentado para AVC, né, quando esse herpes zoster é facial. Aqui algumas fotos exemplificando a apresentação, né? Isso, às vezes, o idoso chega na emergência, ele às vezes nem associa que aquela dor que ele está sentindo foi aquela lesão de pele que surgiu. Às vezes é no exame físico, quando a gente vai examinar o idoso, que flagra a lesão e vê o herpes zoster, né? Infelizmente, a vacina não existe disponível pelo SUS, né?
Mas mesmo em atendimento de ambulatório do SUS, eu costumo recomendar ao idoso, informar a família. Por quê? Porque apesar de ser adquirida, né, apenas em meio particular, é uma vacina cara, mas custo-benefício vale muito a pena, né? Se o idoso puder fazer esse investimento nessa vacina. Por quê? Primeiro, a doença é prevalente. 1 em cada 3 idosos vão ter a doença. Segundo, não é só o curso ali do período da doença, pode deixar sequela de dor crônica. Sequela essa que vai exigir o tratamento. O próprio tratamento da doença aguda e das suas sequelas tem um custo muito maior, se você for ponderar, do que o custo da própria vacina, né? Então, eu costumo orientar, né, essa vacina para todos os idosos. Claro que a gente, levando em consideração bom senso, conjuntura social global, né? A vacina diminui a incidência, né, de 51%. Nos mais idosos, acima de 70 anos, essa diminuição, essa efetividade é menor, né? Mas diminui gravidade, né, da doença, diminui a ocorrência de neuropatia pós-herpética, que é uma das grandes complicações temidas, chega a diminuir 60%, né? Ela é indicada para todos os idosos, assim, a partir de 50 anos ela já é indicada. Efeitos adversos costumam ser leves, semelhantes às outras vacinas, locais, autolimitados. E existem disponíveis 2 tipos de vacina, né? As Zostavax, que é composta pelo vírus vivo atenuado, que é uma dose única, que é a que tem no Brasil. E existe a outra, que é formada pela glicoproteína, né, combinada a um adjuvante, né, que no caso não é vírus vivo. São feitas em 2 doses, tem maior eficácia, maior proteção, mas ainda não tem no Brasil, nem mesmo em clínicas particulares, né? Então, vamos lá. Qual é a precaução que a gente tem que ter com a vacina do herpes zoster? Primeiro, uma vacina de vírus vivo, né? Como é vacina de vírus vivos, você não pode fazer em pacientes com imunodeficiência, né? Ou alguma imunodeficiência inata, ou alguma terapia imunossupressora em moderada ou alta dose, né? Pacientes com imunossupressão leve, por exemplo, pacientes com HIV, com CD4 acima de 200, paciente em uso de prednisona, mas em dose baixa, abaixo de 20 miligramas, metotrexato abaixo de 0,4 miligramas quilo dia, azatioprina menor do que 3 miligramas quilo dia, podem sim fazer, né? Tem que ser uma imunossupressão moderada a alta, né? Pacientes que vão ser submetidos à quimioterapia, transplante de órgão ou a terapia imunossupressora, a recomendação é que a vacina seja administrada no mínimo 4 semanas antes. Contraindicação, reação anafilática à dose prévia. Dúvidas que podem surgir. Doutor, eu já tive zoster, né? Eu preciso tomar vacina? Precisa, né? A doença não confere imunidade absoluta e eterna, né? Então, existe a recomendação para tomar a vacina, mesmo nos pacientes que já tiveram, só que deve se respeitar um intervalo de 1 ano. Então, se eu tive um quadro hoje, eu espero 1 ano para poder tomar a vacina. É preciso determinar se já teve varicela antes? Não, não é preciso ter essa documentação, essa certeza indicada para todos. Difteria e tétano, né? Outras doenças que podem ser evitadas por meio de vacina. O tétano acidental, ele continua a ocorrer, né? Continua acontecendo, especialmente nos idosos não vacinados, que têm um esquema incompleto. A difteria, ela é rara no Brasil, mas ainda existem em surtos. Então, motivo para que a vacina seja feita. Coqueluche, né, ainda também tem visto aumento no número de casos nos últimos anos em surtos também. Então, a vacina contra difteria, tétano e coqueluche é indicada, sim, para idosos, né?
Na rede pública é a dupla bacteriana, né, a chamada DT. Na rede privada tem a DTPA, que é a tríplice bacteriana acelular, que envolve a imunização contra coqueluche. Mesmo os pacientes que já tiveram coqueluche, é indicado também a DTPA, porque a doença não confere imunidade permanente. A eficácia para a prevenção de difteria e tétano, né, e formas graves de coqueluche, a vacina agrega, tem essa eficácia, né. Se o idoso tem um esquema anterior completo, né, tem documentado no seu cartão de vacinação o esquema de 3 doses, você faz apenas uma dose de DTPA e a partir daí fica fazendo de 10 em 10 anos. O idoso chegou, não sabe se fez ou fez incompleto, você faz o esquema todinho e fica fazendo de 10 em 10 anos. Se o paciente for fazer uma viagem para a região onde tem poliomielite, graças a Deus não é o caso do Brasil, é países como Afeganistão, você pode lançar a mão ainda da vacina DTPA-VIP, né, que é a tríplice com pólio inativado. Hepatite B é uma doença, né, que pode ser potencialmente erradicada por meio da vacinação global. Em crianças, essa cobertura é boa, mas em adultos e idosos ainda é abaixo do desejado. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo todo têm evidência sorológica da infecção pelo vírus da hepatite B, né? Dessas, 292 milhões evoluem para infecção crônica, e a hepatite B é responsável por médias 700 mil mortes, né? E apenas uma minoria dos pacientes que têm a doença crônica vão apresentar uma resposta sustentada à terapia antiviral. Então, mais uma vez, é melhor prevenir do que remediar, né? A vacina é composta por um antígeno de superfície. A taxa de soroconversão é de mais de 90% em adultos, em idosos isso é menor, né? A indicação idosos não infectados ou com vacinação incompleta, você recomenda as 3 doses, e está disponível na rede pública. Outras vacinas que podem ser feitas em idosos, mas que vão exigir um olhar mais criterioso. Falando um pouquinho da febre amarela. A febre amarela é uma arbovirose endêmica no Brasil, com letalidade significativa em idosos. A vacina contra a febre amarela é uma vacina formada por vírus vivo atenuado. Então, em idosos, você só vai indicar se o risco superar os benefícios, né? Se for um morador de uma área endêmica ou o idoso for fazer uma viagem para essa área, e a recomendação é que seja vacinado no mínimo 10 dias antes. E por que contrabalancear esse risco-benefício? Porque existe uma complicação da vacina, que é a doença viscerotrópica, né? É a vacina desencadeando a doença, que tende a ter uma probabilidade maior de ocorrer em idosos. É raro, mas quando acontece é grave. Então, em idosos, você só vai indicar a febre amarela após uma avaliação criteriosa e você chegar à conclusão que os riscos vão superar os benefícios. É contraindicada se houver imunossupressão. Vacina contra a hepatite A. A maioria dos adultos, né, idosos no Brasil, já tem imunidade para a hepatite A. Então, só vai indicar se for uma situação ou de surto, ou teve uma sorologia negativa, que realmente venha a justificar o seu uso. Outras vacinas também é a meningocócica, a CWY, que só é indicado em caso de surtos e viagens para áreas de risco. A tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, também só é indicado se você tiver uma situação que justifique, né, surtos, né, e só tem em rede privada, né, com essa indicação. Por que esse cuidado, né, porque é formado por um vírus vivo atenuado.
Então, contrabalanceando um pouquinho, assim, tentando fazer uma correlação, né, da importância da vacina com a nossa grande meta no cuidado de saúde do idoso. Nossa grande meta, quando a gente cuida do idoso, é promover vida, promover, garantir, resgatar a independência, funcionalidade, ou seja, é combater as síndromes geriátricas. Como é que a gente pode combater essas síndromes geriátricas com vacinação? Por exemplo, quando eu faço uma vacina contra o herpes zoster, eu posso estar impedindo uma incapacidade cognitiva. Como assim, Joana? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Uma das complicações do herpes zoster é a complicação neurológica, a dor, né? Que é incapacitante, que muitas vezes debilita, isola e leva a quadros depressivos, que é um dos Ds da incapacidade cognitiva, né? A doença pode afetar a parte, a visão, né? E gerar incapacidade comunicativa também. Qualquer doença, né? Gripe, pneumonia, em idosos tem maior facilidade de levar à hospitalização. A gente sabe que o tempo de internamento, de hospitalização em idosos, tende a ser maior, né, do que em outras faixas etárias, porque é mais demorado a resposta do idoso, porque o idoso é mais vulnerável a complicações hospitalares, aumentando o tempo de permanência. Então, se eu tenho vacinas que evitam hospitalizações, eu estou promovendo, evitando, eu estou impedindo, por exemplo, a imobilidade, que o idoso vai passar ali 7, 10, um mês no hospital em cima de uma cama, né? Eu estou prevenindo instabilidade postural, porque a gente sabe que pós-internamentos, pós-períodos de internamento, imobilidade prolongada no leito, no hospital, o idoso evolui com sarcopenia, né, perda de força, instabilidade postural, quedas, então eu estou evitando. Incontinência urinária, como é que vacina vai evitar a incontinência urinária? Quantos idosos não são incontinentes e após uma hospitalização, por ficar debilitado, por dor, por dispneia, ficam restritos ao leito e evoluem com incontinência funcional, ou seja, são continentes, mas não conseguem chegar ao banheiro, né? Precisam usar fraldas, outros dispositivos. E assim vai, minha gente. Então, a fonte dessas informações foram tiradas, né, do Guia de Medicina Ambulatorial Hospitalar da Unifesp, do livro de geriatria do HC, da UFPE, do Manual de Vacinação da SBGG e do UpToDate. Mensagem final: que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos de nosso Deus, né? Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Então, vamos vacinar os idosos, para que eles adoeçam menos e vivam melhor, deem frutos, permaneçam com vigor, né? Com vida, sobretudo. Certo? E aí, vamos voltar. Perguntas, comentários, dúvidas? Temos 2 dúvidas aqui. A aula foi maravilhosa, doutora Joana. Adorei a correlação das síndromes geriátricas com a vacinação. Obrigada. Posso perguntar? À vontade. Dúvida. O que acontece se o idoso tomar a vacina da gripe e a do Covid em menos de 14 dias? Olha, a vacina do Covid é uma vacina nova, né? Uma vacina que a dimensão dela ainda está se conhecendo, eficácias, efeitos adversos, né? Inclusive, a última etapa de avaliação da vacina está sendo realizada agora, que é vacinação em massa. Então, a gente não tem ainda respostas para muitas dessas perguntas, né? Não se teve vários anos de vacinação para a gente avaliar a correlação com menos de 14 dias de vacina, né? Mas complicações podem ser diminuição de eficácias, aumento de alguma complicação, né? Mas aí, doutor Jane vai poder falar melhor aí na próxima aula. Ele vai falar mais das vacinas de Covid, né? Segunda dúvida. De que forma o geriatra tem atuado no cuidado do idoso pós-Covid-19? Com tudo.
Olha, pandemia, minha gente, para o idoso, assim, acho que para todo mundo, para o idoso, as consequências não é só doença e morte, né? Isolamento, depressão. Quantos idosos não tinham a vida ativa, praticavam atividade física e agora estão impedidos de sair de casa, de fazer uma caminhada, e evoluindo com várias dessas síndromes aí, com depressão, com instabilidade postural, com quedas, com piora cognitiva, né? Um idoso que passou por um quadro de Covid, que muitas vezes é grave, né, que leva à hospitalização, às vezes período de UTI, ventilação mecânica, traqueostomia. Então, esse idoso tem uma mudança drástica, né, da sua funcionalidade. Às vezes era aquele idoso, quantas vezes a gente não tem visto isso lá no H1, idoso que era independente, morava só, gerenciava sua própria vida, tinha independência, autonomia, e após um adoecimento por Covid, se vê totalmente fragilizado, dependente, né, para cuidar dos básicos de vida, para tomar banho, higiene, se alimentar, andar, né? E um dos grandes papéis do geriatra, inclusive é uma coisa que eu sou apaixonada, é a reabilitação, né? É você investir, compensar, avaliar esse idoso de forma ampla e ver tudo que você pode ajudar em todos os mecanismos para viabilizar uma reabilitação. Como? O idoso está deprimido, né, evolui com depressão, vamos tratar essa depressão, né? Esse idoso está sarcopênico, com déficit de força, vamos fazer um projeto terapêutico junto com a fisioterapia e reabilitar esse idoso, né? Esse idoso tem que ouvir nutrição, vamos fazer uma avaliação do suporte nutricional. Mas ele está com sonda, ele não está mais comendo pela boca. Vamos discutir com o fonoaudiólogo se realmente ele teve alguma sequela maior durante essa hospitalização, que está com uma disfagia importante. Será que ele é possível reabilitar, realizar fonoterapia e aí voltar a comer pela boca, né? Às vezes é um idoso que evoluiu com úlcera de pressão, e a gente vai trabalhar em conjunto para controlar a dor desse idoso, compensar as consequências que ficaram, seja de espinéia, dor, tratar essas úlceras para possibilitar uma reabilitação do idoso deambular, andar, né, cicatrizar essas feridas. Então, o papel do geriatra é amplo na reabilitação de toda e qualquer doença, né, do Covid também, né, de fazer, através de uma avaliação ampla, tudo que o idoso está precisando de cuidado, não só assim, é sequela pulmonar, deixou de espinéia, não é só a fisioterapia, mas espera aí, esse idoso está desnutrido, esse esposo tem um suporte familiar que vai permitir os cuidados, a família está acolhida para enfrentar essa nova realidade que às vezes que não está, né? Às vezes é um filho que tinha o pai e a mãe completamente independente e recebe agora o idoso em casa com sonda, com úlcera, debilitado, deprimido, sem dormir, confuso, né? Então, assim, é outro papel da gente também, né? É cercar de todo e qualquer cuidado para reabilitar esse idoso, né? Verdade. O geriatra tem um papel muito importante em relação a qualquer doença dos idosos, né? Uhum. E aí, mais perguntas e dúvidas? Nós só tivemos essas duas dúvidas, doutora Joana. Queria agradecer mais uma vez pela participação da senhora. Muito obrigada pela disponibilidade e contamos com a sua presença em próximos eventos, se Deus quiser. Conte comigo, será um prazer participar novamente. Para mim é uma alegria falar de idosos, falar de geriatria, falar de saúde. Estamos aí, viu? Obrigada, tchau. Um abraço, tchau. Abraço.